Seja bem-vindo a mais um programa Falando de Finanças, um programa preparado para ajudar a sua família nas finanças familiares. Hoje nós temos a grata oportunidade de ter aqui o nosso diretor da rádio, o nosso querido pastor Davi Germano. Seja bem-vindo, pastor Davi. Bom, Fábio, é um prazer estar hoje participando do Falando de Finanças. Maravilha! E hoje nós vamos saber a história de sucesso do nosso querido diretor da rádio. Mas antes disso, eu quero convidar você a refletir num verso bíblico que está em Filipenses capítulo 4, verso 12. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Com base neste verso, quero convidar você onde você estiver, se você puder dobrar os vossos joelhos ou se você puder fechar os seus olhos, nós vamos daqui, através do pastor Davi, nós vamos dirigir a Deus uma oração. Querido Deus, amantíssimo Pai que habita nos mais altos céus, como teus filhos estamos diante da tua santa presença, gratos pelo teu amor, pela tua bondade e também por estarmos iniciando mais uma edição do programa Falando de Finanças. Que o Senhor possa abençoar este programa, abençoar também o irmão Fábio e abençoar todos os nossos ouvintes e internautas para que possam ser refrigerados pela tua graça. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Neste momento nós vamos ouvir um belo louvor e já nós voltamos para iniciar a nossa história de sucesso de hoje. Oh
Estamos de volta com o programa Falando de Finanças. Como nós já dissemos no início do programa, hoje nós temos a grata alegria de ter aqui conosco o diretor da rádio, nosso querido amigo, irmão e também pastor, Davi Germano. Irmão Davi, vamos iniciar um pouquinho o bate-papo, vamos conhecer um pouquinho quem é o diretor, como iniciou. Qual é o nome completo do irmão? O irmão é casado, tem filhos, onde mora? Conta um pouquinho pra gente. Então, meu nome é Davi Germano Moreira Ramos, sou casado já há 17 anos e tenho uma filhinha de 2 anos, vai fazer 3, e eu moro aqui. E tu aqui onde fica a sede aqui do Sistema Conectados. Legal. Como chama a esposa e a filhinha? Dalília Lage Moraes Ramos e Mirela Germano Lage. Poxa, que legal, maravilha. Pastor, deixa eu entender um pouquinho. Quando nós somos crianças, adolescentes, nós sempre temos sonhos, né? De, eu quero ser um bombeiro, quero ser um médico. Qual foi a ideia? O que surgiu do Davi, criança, adolescente ainda? Qual era o plano, o sonho que você tinha de se tornar quando crescesse no sentido profissional? Então, irmão, desde a infância eu sou filho de missionários. Então, desde os primeiros anos de vida, meus pais implantaram o desejo, não desejo, mas assim, a importância de servir a Deus. Uhum. Então, durante parte da minha vida, a minha vida foi dedicada ao trabalho missionário. Meus pais se mudaram primeiro se mudaram para a Argentina em 1983, eu tinha 3 anos de idade. Uhum. Aí meu pai trabalhou na Argentina durante 3 anos, depois voltou novamente para o Brasil. Em 87 ele foi transferido para a Colômbia, onde nós moramos mais 3 anos lá, e depois moramos no Equador também. Então eu cresci nesse meio de mudanças aí. Então, pequenininho ainda, não entendia tanta coisa, mas assim, tinha na mente, olha, quero ser um missionário. Era isso que tinha na minha mente quando eu era pequeno, né? Uhum. Isso mudou depois com o tempo, foi crescendo e tal, mudou um pouco o foco. Mas aquilo que foi implantado lá na infância era isso aí, que a melhor coisa é você servir a Deus. Maravilha. E interessante que, pegando um pouquinho esse gancho, essa história do irmão, nós vemos assim, já comentamos isso em alguns outros programas anteriores, a importância da influência da família, né, pastor? Nós vemos aí que o seu pai, né, a sua mãe também, a gente fala muitas vezes do homem, né, porque o homem é missionário, mas por trás do homem tem uma grande mulher. Eu vejo assim que o segredo do sucesso de um missionário hoje, às vezes não está só nele, está muito mais na esposa que está amparando, que está dando suporte. E pelo que o irmão comentou, o irmão traz essa raiz, traz isso dentro de você, olhando para a experiência do seu pai e da sua mãe, que vale a pena ser um missionário, não é? Valia a pena seguir os passos da família ou dos pais que já estavam engajados naquela obra, correto? Exatamente, os filhos são influenciados por aquilo que os pais passam, né? Uhum. Por exemplo, na igreja eu conheço uma família de médicos. Poxa. Então, a mãe é médica e os filhos se tornaram, não todos, mas grande parte deles se tornaram médicos também. Uhum. Então, em grande parte, os filhos eles acabam seguindo a influência que é colocada pelos pais. Maravilha. E qual foi, assim, dentro dessa história, dentro do início, irmão, qual foi o primeiro trabalho oficial seu, pastor Davi? Então, eu comecei a trabalhar desde muito cedo, né? Uhum. Então, quando meus pais moraram na Colômbia, em 88, 87, eu estava mais ou menos com uns 8 anos de idade. Uhum. E eu trabalhava, eu com outros irmãos lá da época, a gente vendia torta na rua, vendia pizza na rua, vendia pão de porta em porta. Então, esse era o trabalho que tinha naquela época, né? Uhum. Aí depois, os anos se passaram, voltamos pro Brasil. E aí eu comecei na obra da colportagem aos 13 anos de idade. Aí trabalhei na obra da colportagem por aproximadamente uns 10 anos. Mais ou menos uns 10 anos. 12 anos. E aí, quando foi em 2004, eu fui chamado para trabalhar para a obra do Senhor. Né? Maravilha. Interessante que nós já, em alguns programas anteriores, se você quiser saber, nós já tivemos aqui, inclusive, o líder nosso. Esse programa é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma, e nós trouxemos aqui o nosso líder de colportagem mundial, né, o pastor Mário, e ele já explicamos o que é a colportagem, que é a venda de livros, principalmente sobre saúde,
principalmente no momento que nós estamos vivendo, como você se alimentar bem, como você buscar na natureza remédios eficazes, né? Então o pastor Davi trouxe essa questão dos 13 anos até um determinado período que ele exerceu essa função. E é interessante dizer que a questão do jovem ou do próprio adolescente não significa que ele está sozinho, né, pastor? O irmão teve uma experiência, trabalhou com alguém já de maior de idade e com isso você foi ensinado como se fosse um menor aprendiz, correto? Exatamente. Maravilha. E como é que é essa história? Vamos pegar um pouquinho como que foi essa experiência de sair com 13 anos e começar já a ter contato, por exemplo, com venda de livros? Foi fácil? Foi difícil? Como é que foi essa primeira experiência? Então, meu pai foi que me ensinou. Então, quando eu completei 13 anos, aí meu pai, ele chegou para mim e falou assim: meu filho, é o seguinte, alguns vão até criticar a atitude dele, né? Mas ele disse assim: olha, você já está com 13 anos, está na hora de você começar a ter responsabilidade. Falou assim: então até aqui eu dei roupa para você, dei teus sapatos e tal, então a partir de agora eu vou te ensinar como você comportar, ter a sua renda, mas a partir de agora você vai comprar o seu sapato, você vai comprar as suas roupas, você vai começar a se manter. O pai não tá te abandonando, não. Você vai continuar tendo toda a estrutura do lar, mas você vai começar a ter o seu dinheiro, você vai aprender a administrar o seu dinheiro. E foi assim, ele me ensinou, saiu comigo na rua mesmo, de porta em porta, fomos lá para a região dos Lagos do Rio de Janeiro, começou a comportar, começou a me ensinar, foi me soltando no campo. Não foi muito fácil, foi difícil, mas aí depois eu fui aprendendo. E aí ele começou a falar assim: ó, você já tá aprendendo. Aí falou pro diretor: olha, agora você assume o resto. E aí foi que eu comecei a trabalhar em equipes de comportagem, aí o caminho foi se aflorando. É interessante, pastor, o ponto que o irmão trouxe pra gente. E assim, a gente tem um programa falando de finanças, mas o intuito, ele é alcançar as famílias, né? Tanto que o nosso objetivo de criar um programa, inclusive até o convite, agradeço aqui ao vivo, aqui agradeço o programa. A gente tem que agradecer as pessoas quando ainda estão vivas, né? Então eu quero agradecer o seu convite, né, de vir aqui e ajudar de alguma forma dentro desse programa, falando sobre finanças. E eu vejo assim a importância de nós pensarmos nos aspectos das finanças no nível de família. Porque se formos falar aqui de investimento, de aplicações e por aí vai, mas eu vejo que a essência da sociedade, o que é necessário hoje de base, que é o que precisa ser reconstruído, é a importância da família, né? Então eu vejo assim a importância do seu pai. Interessante que seu pai não de forma alguma colocou você para fora e falou: se vira, não, mas ele teve a preocupação de mostrar para você uma questão de responsabilidade, mas pelo contrário ele te ensinou. Exatamente. E não foi só comigo, não. Somos 6 irmãos. Todos passaram pelo mesmo caminho. Meu pai falou: agora você tem que começar já a tomar responsabilidade. Isso foi com todos. Até com as meninas também. Maravilha. E nós vemos isso hoje. Nós temos uma geração que está vindo, pastor. O irmão tem muito mais experiência que eu, porque o irmão está acompanhando as famílias caso a caso, lar a lar. E nós vemos essa questão dessa importância de ensinar os filhos a ter responsabilidade, a saber o posicionamento deles dentro do lar, a questão deles terem noção de que eles precisam também assumir as funções, ir atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos. Porque às vezes tem alguns pais que falam assim: ele não quer, eu não vou forçar, mas de repente se eu pressionar ele vai sair de casa. Nós não estamos falando da questão da obrigação, nós estamos falando isso da questão de forçar a fazer nada, mas ensinar a pessoa a ter responsabilidade. Hoje nós vemos aí, isso aí você pode pesquisar, que boa parte dos casais estão se divorciando por problema financeiro. Sim. Por falta de responsabilidade, por falta de um ensino base e por falta de uma visão do que é responsabilidade. Do que é assumir uma família, do que é assumir o papel, o que é assumir gasto. O seu pai trouxe essa questão, olha, você vai comprar a sua roupa, ele não pediu para você, se assume a responsabilidade da casa. Não.
Ele disse assim, ó, a partir de agora você vai sentir o que é, como que você consegue agora dar conta de si mesmo. E eu vou te ajudar, tanto é que foi interessante a fala que o irmão colocou, né? Eu não vou te abandonar de forma alguma, eu estou aqui para te auxiliar, para te socorrer no momento que você precisar. Mas você precisa criar agora, precisa começar a aprender a ter a responsabilidade e saber como é que é a vida, concorda, pastor? Exatamente. Então, desde pequenos, os pais têm que ensinar isso para os filhos, porque hoje nós estamos vendo uma geração, os próprios psicólogos, psiquiatras, eles estão preocupados com essa geração. Porque hoje os jovens desde pequeno não estão acostumados a serem, vamos dizer assim, não é ser 100% independente, mas a terem responsabilidade com as suas coisas, com as suas decisões. Então o que acontece? Hoje tem jovens de 30 anos que ainda estão, como diz o ditado, na barra da saia da mãe. Ainda estão lá no seio da família dos pais, dependendo dos pais. Nas gerações anteriores isso não era comum, porque os filhos começavam a trabalhar desde bem cedo. Então, pelo menos no meu círculo familiar, nós fomos acostumados a ter responsabilidade desde bem cedo. Tanto que hoje, todos os meus irmãos estão encaminhados na vida. Eu tenho um irmão meu que hoje ele só trabalha com investimento no Tesouro Nacional, Bolsa de Valores, trabalhou como gerente do Banco Itaú durante 10 anos, conseguiu criar a sua estrutura e hoje ele dá cursos na internet sobre investimento financeiro e hoje seguiu nesse caminho aí, mas foi acostumado desde cedo a trabalhar. Outros trabalham em outras empresas, então todos eles aprenderam a vida dura. E essa vida dura levou a ter responsabilidade. E é interessante, né, pastor? Porque o trabalho é dignidade, né? Sim, o trabalho traz, assim, uma moral para a pessoa, o trabalho exalta a questão da responsabilidade do homem, o trabalho também edifica famílias, né? Edifica nós mesmos, os próprios homens, as próprias mulheres. Eu creio que, assim, a gente precisa começar a entender um pouco a questão desse critério de responsabilidade, né? Ninguém aqui está apoiando exploração infantil, não, de jeito trabalho nenhum, escravo, de forma nenhuma. O que nós estamos trazendo é, conforme a palavra de Deus fala, ensina a criança o caminho que ela deve andar. E esse caminho, ele é composto de responsabilidades, ele é composto de obrigações, ele é composto de ter visão, não é, pastor? Exatamente. Esses dias, irmão, esse tempo atrás, eu estava junto com a minha esposa e o pneu do carro furou. E aí nós fomos numa borracharia, ela estava junto comigo. E na borracharia tinha o dono da borracharia e veio um menininho de aproximadamente uns 8 anos, 9 anos de idade. Já chegou, me cumprimentou, o que aconteceu? Eu falei, não, o pneu furou, ele pegou o pneu e começou a fazer todo o procedimento. Eu fiquei olhando assim, eu falei, será que esse menino vai fazer direito? Mas ele começou a fazer tudo direitinho, tudo certinho. Eu perguntei pro dono, quem que é esse menino aí? É meu filho. Ah, é seu filho? Eu falei, meu filho é que tá com esse negócio de pandemia, então ele tá me ajudando aqui. Que interessante. Aí minha esposa falou assim, não, vamos dar R$50 de gorjeta pra ele, porque esse menino merece, deu pra ele. Então, a gente ficou admirado, porque a mente está ocupada. Por que nós temos tantos jovens no mundo das drogas hoje? É porque não tem a mente ocupada, a mente vazia, fica só na internet, caçando o que fazer. Então, quer dizer, as gerações passadas a gente percebe que as crianças já tinham uma formação, não, eu preciso trabalhar, eu preciso ser alguém na vida, eu preciso me formar. E hoje não, hoje os jovens ficam em videogame, ficam nesse mundo aí, e às vezes ficam durante muitos anos penando por ter um tipo de criação. Nós não estamos dizendo que os pais têm que mandar os filhos trabalhar cedo. De forma alguma. Cada família tem os seus critérios, mas os jovens têm que acostumar as crianças e adolescentes a terem responsabilidade desde cedo. Eles têm que aprender a tomar decisões cedo, não pode depender da decisão dos pais. E precisa ter foco, né, pastor? Foco. Acho que está faltando isso, né, para algum. Não estamos generalizando, não estamos criticando ninguém, não. O que nós estamos trazendo, com base na experiência, e que deu certo, que nós estamos vendo o resultado, é que assim, a gente precisa despertar um pouco para a questão de dar foco na vida, né? Olhar as coisas, mostrar para os nossos filhos que não é tudo assim. Como se diz, que existem dificuldades, existem objetivos, você precisa ir atrás de desafios. Nós tivemos aqui no programa a irmã Raquel Lage, ela falou a respeito de desafios, ela foi desafiada e ela gosta de desafio. Eu creio que é isso que traz para nós força, disposição para a gente poder correr atrás dos sonhos, dos objetivos e até mesmo de uma carreira profissional, correto?
Exatamente. Então, todos nós temos nossos sonhos, nossos objetivos, e a vida é cheia de desafios. Né? Você vai fazer um concurso público, é um desafio que você está tendo. Você entra numa faculdade, é um desafio que você está tendo. Você recebe uma responsabilidade, é um desafio que você está tendo. Então, ninguém, irmão Fábio, nasce sabendo. Ninguém. Às vezes é colocado uma responsabilidade sobre você, igual Davi, quando estava lá em Israel, né? Era pastor de ovelhas. Ele entendia daquele mundo lá, mas ele não entendia do mundo do palácio que era do lado de cá. E Deus falou para ele, você vai ser o rei de Israel. Ele falou, e agora, mas o que eu vou fazer? E Deus deu sabedoria e cometeu seus tropeços também, mas dentro da parte administrativa, Davi foi um excelente rei. Então, nós percebemos que Deus coloca a responsabilidade em você, fala assim, ó, a responsabilidade está aqui, e agora você tenta fazer de acordo com a minha santa vontade. Então a gente precisa disso. Porque hoje, o que nós percebemos, irmão Fábio? Existem muitos profissionais. Realmente, muitos profissionais. Mas existem poucos profissionais que dependem de Deus. Então, por exemplo, existem muitos pais que estão formando os filhos. Não, eu quero que meu filho seja médico, eu quero que meu filho seja um advogado, eu quero que meu filho seja um juiz. Mas ele acaba focando tanto na parte acadêmica do filho, e ele esquece que junto com isso ele precisa ter Cristo junto. E se ele cresce, ele alcança todos os objetivos da vida, sobe aos picos mais altos, mas ele não tem Jesus. É uma vida perdida. E é interessante, pastor, o que foi colocado pelo irmão, porque assim, né? O mundo hoje prega uma felicidade circunstancial. Ou seja, se eu sou rico, se eu tenho um carrão, se eu tenho uma casa, então eu sou feliz. Exato. Se eu tenho dinheiro para comprar o que eu quero, eu sou feliz. Mas se você for ver a palavra de Deus, a nossa felicidade, isso faz parte, não é pecado. A gente não quer levar ao extremo, não é pecado ter carrão. Não. Deus ainda diz, João 10:10 fala assim, eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Então Deus dá vida, dá possibilidades, e você, sabendo administrar, você pode se tornar uma pessoa de boas posses, de uma casa boa, de um carro bom. Enfim, não é isso que nós queremos falar. Mas a nossa preocupação é a falta de objetivo, é a falta de senso dos jovens, dos pais, em ensinar. Por quê? Por exemplo, nós vemos aqui, a felicidade que a Bíblia relata é o reino eterno, é uma felicidade duradoura. Mas a palavra de Deus fala que nós falando isso, para muitos isso serve de, nossa, não, isso é um escândalo, imagina, como assim felicidade? Você não vai se preocupar com esse mundo? Esse mundo é passageiro. Nós estamos aqui de passagem, nós não vamos levar nada. O seu carrão, a sua casona, nós não vamos. Pra alguém. Vai ficar aqui, ou para o seu filho, ou, enfim, você não vai conseguir falar assim, ó, pronto, morri, agora eu levo embora. Mas a salvação, como o irmão tem colocado, a preocupação em Cristo, a preocupação em deixar uma marca assim, qual foi a impressão? Eu passei por esse mundo, o que eu deixei de boa impressão? As pessoas vão lembrar de mim depois que eu morrer? Será que eu realmente fui uma pessoa que ajudou o próximo, que se preocupou com aqueles que estavam em volta e por aí vai? Então, é importante, irmão, trazer isso, porque nós não estamos aqui criticando, ou a igreja até apoia, sim, os pais, mostrar para os filhos, para eles serem bons médicos, advogados, contadores, mas não esquecer do principal, que é Cristo Jesus. E nós precisamos hoje, concorda, pastor, de médicos cristãos, sim, de psicólogos, administradores, a igreja. Deus precisa de tudo isso. E ele dá oportunidade para a gente alcançar esses desafios, concorda? Com certeza, assim como José lá no Egito. Maravilha. Ele recebeu o alicerce na infância. O pai cometeu alguns erros, era meio mimado, mas ele recebeu um alicerce bom espiritual. E quando ele foi lá na corte do Egito, ele tinha a cabeça do que era formada, do que era certo e do que era errado. Quando veio a mulher de Potifar lá de graça pro lado de José, ele falou, não posso fazer isso. E fugiu. Então nós vemos que os nossos jovens precisam disso. Porque o que acontece hoje? Alguns jovens, eles vão estudar fora. Vão para uma república, ou vão para o exterior. E o que acontece em mais de 90% dos casos de jovens que nasceram na igreja, eles se desviam. E aí vem a pergunta, onde que está o problema? E quando você começa a ler a Bíblia, a ler a palavra de Deus, aí você volta lá no princípio familiar, você volta lá no alicerce.
alguma coisa no alicerce faltou. Na raiz, né? Na raiz. Apesar deles tomarem as suas decisões, né, não podemos culpar os pais por tudo aquilo que os filhos decidem fazer, mas a promessa bíblica é que quando você cria o filho no caminho de Deus, ele não se desvia, está escrito. Então, o que acontece? Então, a formação, o alicerce familiar é algo muito importante, né? Algo que a gente cresceu em casa, a gente tinha as correrias normais da semana, mas os cultos familiares eram sagrados. Os momentos com Deus, com a família reunida. Eram sagrados. Então, o culto da manhã era sagrado, acordávamos bem cedo, íamos para a escola, mas o culto familiar era feito. Cada um ia para a sua atividade. E depois, à tarde, à noite, também o culto familiar. Às vezes, quando tinha algum imprevisto de trabalho, alguém chegava no horário diferente, meus pais aguardavam o último chegar. Às vezes, o culto, 10 horas da noite. Às vezes chegou a fazer o culto vespertino meia-noite. Mas o princípio que a minha família tinha é que nós não podemos deixar de fazer os cultos familiares. E aos domingos era reunião de leitura. Todo ano meus pais escolhiam um livro para ler. Teve um ano que nós lemos o livro O Grande Conflito. Então todos os domingos sentávamos juntos, líamos o livro O Grande Conflito, cada um lia um parágrafo. Depois no final meu pai começava a fazer perguntas e começava a comentar, e a gente achava gostoso e entrava dentro da história e tudo. Então o que acontece? Então a gente foi recebendo aquele alicerce familiar desde pequeno, e eu acho que aquilo nos preparou para a vida. E é interessante, né, pastor, porque a gente tem aqui a palavra de Deus, né, a Bíblia, e o que nós queremos trazer para os nossos ouvintes e para os nossos internautas é que você deve sim encorajar os seus filhos para uma carreira profissional, enfim, mas alicerçado na Bíblia, alimentado pela palavra, pela esperança, pela salvação, em buscar a salvação eterna, e também ser um bom profissional com base no que Cristo quer. Cristo, nós vemos aí, teve N profissões, além de carpinteiro, né? Ele atuou como médico, né? Ele ajudou o próximo, enfim. Cristo é o exemplo nosso, né? E nós podemos também ser esse exemplo para a sociedade, um exemplo de pessoas cristãs que estão alimentadas pela palavra e que partem para o desafio profissional, mas levando essa raiz dentro de si, né? Exatamente, Jesus dentro da profissão. Exato. Né? Existe até um livro muito conhecido, esse livro até se transformou em um filme evangélico chamado Deus é o Dono do Meu Negócio. É um filme muito antigo, mas é um filme que traz uma lição muito importante. Então, Deus é o dono do nosso negócio, Deus é o dono da nossa profissão. Então, ou seja, Deus ele precisa ser colocado em todos os lugares. Eu conheço uma irmã que ela é médica, e eu trabalhei em um campo, e essa irmã todo sábado à tarde saía para visitar os seus pacientes. Ela era médica de um hospital público. E aí ela consultava os seus pacientes, e ela dizia para os seus pacientes assim, olha, eu vou te passar uma receita. Aí passava as drogas exigidas que o médico tem que fazer, né? Passava a receita, depois ela pegava um caderno, arrancava a folha e falava assim, ó, se você não quer cuidar da sua saúde, você vai usar isso aqui. E dava a receita convencional. Mas se você quiser viver um pouco mais, você vai usar essa desse papel aqui. Aí ela colocava lá, abandonar carne, café, chocolate. Dava as orientações nutricionais. Exatamente. Saudáveis, aqui. Né? E o que acontecia? Dia de sábado ela ia visitar os seus pacientes. E ela me levou, eu era obreiro naquela região, e ela me levou para fazer visitas com elas. E as pessoas diziam, olha, doutora fulana de tal, nossa, que bom ter a senhora com a gente. E ela ia lá na casa do paciente, abria a Bíblia e começava a dar um estudo bíblico. Essa médica, até hoje, é uma missionária por excelência. Inclusive, na região onde ela dava atendimento em um posto de saúde, hoje nós temos uma igreja lá. Poxa. Então, ela é muito missionária. Então, ela tem esse compromisso. Ela vai visitar os seus pacientes. Então, o profissional, Deus quer profissionais, não apenas profissionais. Deus quer profissionais evangelistas. E é isso que a igreja está precisando, é isso que o mundo está precisando. Nós precisamos de professores evangelistas. Nós precisamos de médicos evangelistas, advogados evangelistas.
É isso que o mundo está precisando hoje. Maravilha. Pastor, agora, vamos lá, vamos pegar um pouquinho um detalhe aqui. Você colocou aqui que trabalhou um período de colportagem e foi chamado para a obra, é isso? Em 2004. 2004. E como que foi? Nesse momento você já era casado, era solteiro? Não, era solteiro. Você estava solteiro? Solteiro. E aí você foi chamado para ser um obreiro, é isso? Isso. Eu era colportor, e aí no ano 2000 eu tive a ideia de abrir um programa de rádio. Do nada, assim. Aí eu comecei a pesquisar e tal, e comecei a fazer nessas rádios pequenas. Lá no Rio de Janeiro se conhece como rádio pirata, né? Então, aí comecei a fazer programa nessas rádios, e foi aí que o trabalho foi crescendo, foi desenvolvendo. Aí comecei a dar cursos bíblicos na rádio, comecei a visitar as famílias, dando estudo nas casas. Pessoas começaram na época a se despertar para a verdade. Nós montamos um pequeno grupo com aqueles ouvintes do rádio, e foi aí que o trabalho ele foi se desenvolvendo no ano 2000. Aí no ano 2004 foi quando a obra me chamou, mas o caminho de entrada foi o trabalho no rádio. E aí você atuou em que região do país, nessa primeira... No Rio de Janeiro. Ah, no Rio de Janeiro. Meu local de origem. Tá, e por quanto tempo você ficou trabalhando 6 anos. Como obreiro? 6 anos. Tá, e aí é interessante a gente comentar com os nossos ouvintes ou com os nossos internautas que existe uma divisão dentro da nossa igreja de missionários, né, pastor? Nós temos aí os obreiros, né? E depois nós temos o pastor, e depois nós temos o ministro, Sim. né? E então você iniciou na parte como obreiro, você trabalhou 6 anos e aí veio o chamado para ser um pastor, é isso? Exatamente. Depois de algum tempo, né? Aproximadamente uns 10 anos. 10? Não, foi mais uns 13 anos. Aí eu fui chamado para trabalhar no campo pastoral. Né? Pastor, e com quanto tempo você está exercendo essa função de pastor hoje? Desde 2005. 2005. Exatamente. Fui numa assembleia reorganizadora aqui. Então você já está praticamente 16 anos aí. Hoje nós estamos em na obra do Senhor, sim. Como pastor, né? E nisso você casou, teve filhos. 2015, perdão. Ah, 2015. Ah, ok. Então, beleza. Então, durante esse tempo aí você casou. Então você casou quando era obreiro? Era obreiro. Eu entrei em 2004. Em 2005 eu casei. Oh, que bênção, hein? E como que surgiu... Bom, deixa eu voltar um pouquinho. Então, você começou a executar a questão, o ministério, né, o pastorado, tudo. E como que você entrou agora na questão da rádio? Como que foi essa questão de se tornar um diretor de rádio? Como foi esse convite? Como que apareceu isso na sua vida? Aqui na Rádio Conectados. Na Rádio Conectados. Então... Eu mexi com rádio aproximadamente de 2000 porque assim, por exemplo, eu trabalhei no Rio de Janeiro, todo o período que eu trabalhei no Rio eu mexi com rádio. Então primeiro as rádios pequenas, aí depois veio o programa Saúde Total, que começou no ano 2000 aqui em Mogi das Cruzes. Aí depois levaram um projeto para o Rio de Janeiro. E aí o que acontece? Aí abrindo uma rádio maior, uma rádio grande porte, o programa Saúde Total. Aí eu comecei a fazer o programa Saúde Total no Rio de Janeiro, montamos uma equipe, treinamos uma equipe. E aí eu comecei a fazer programa de rádio no Rio de Janeiro. Depois eu fui transferido para o Paraná, trabalhar na cidade de Castro. E lá nós também abrimos um programa de rádio lá na cidade de Castro. Depois eu fui transferido para Curitiba. Aí eu assumi a rádio em Curitiba, ela já existia há mais tempo. Aí eu assumi a rádio em Curitiba. Depois fui transferido para Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Aí abrimos um programa de rádio em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E assim foi. Aí fui pro Mato Grosso, lá como aí meu contexto já mudou, porque eu peguei um campo muito grande, viajava muito, já fiquei impossibilitado de continuar nessa área, né? Aí depois eu vim para cá, no departamento de evangelismo aqui da União Sul. E aí estávamos trabalhando nossas atividades missionárias, e aí veio a pandemia. Eu falei, e agora? Aí o que acontece? Veio a pandemia, aí veio uma luzinha na minha mente assim, eu falei, vou abrir um programa numa rádio web. Aí nós abrimos o programa numa rádio web, não tínhamos estúdio, não tínhamos nada, né? Aí o que acontece? Abrimos a rádio web, que era a Rádio Adventos, começou assim. Aí eu comecei a colocar os locutores, né? Comecei a selecionar pessoas para fazer os programas e começou assim. Aí foi quando o pastor Joel da Hora fez o convite, que tal transformar a Rádio Adventos na Rádio Conectados? Aí foi quando veio a ideia de transformar a Rádio Conectados, mas não tínhamos esse estúdio ainda. Inclusive, tinha dia que a gente fazia transmissão lá da igreja, ali em cima. Tinha dia que eu fazia transmissão lá do escritório. Não tinha local próprio. Não tinha local próprio, né? Inclusive o pastor Joasco começou junto comigo, acho que foi um dos primeiros. E aí
Aí falou, Joás, vamos fazer um programa sobre colportagem? Era um programa que eu estava fazendo, né? A Joás veio participar comigo. Eu falei, Joás, que tal você fazer um programa só sobre colportagem? E o nome do programa era Colportagem Net. Esse era o programa a princípio, né? Aí depois foi desenvolvendo, aí foi quando o irmão Joel falou assim, não, vamos montar então um estúdio próprio para rádio, né? Então foi quando tínhamos essa sala aqui, essa sala estava vazia, e aí foi feita a ideia. E o interessante aqui, irmão Fábio, é que nós não gastamos praticamente com mão de obra aqui. O pastor Joel, junto com o Dinho, né? Foram aqui no braço, eles fizeram essa estrutura aqui. Maravilha. Então, viraram noites e noites, porque foi marcada a inauguração da rádio. E o tempo se passou, e a inauguração estava chegando, e eu sei que em 15 dias eles conseguiram adequar, estruturar tudo. Estruturar o ambiente acústico, igual nós estamos vendo aqui. Mas deu muito trabalho, porque teve, na véspera da inauguração da rádio, eles chegaram a passar quase uma noite inteira aqui, preparando esse ambiente. Maravilha, estamos ouvindo aqui a história de sucesso do diretor da rádio e também do nosso querido pastor Davi Germano. Nós vamos para um breve intervalo, vamos ouvir um louvor agora e já voltamos para finalizar a história de sucesso de hoje. Vai longe, sequer olhou pra trás, sem culpa e sem remorso, abandonou o Pai. Então com seus amigos de tudo desfrutou, gastando seus tesouros, despretensioso vai. Mas ele não pensou na dor do seu querido pai, na sombra que cairá pesada em seu lar. Não viu aquelas noites em que à espera do seu filho, que ainda não voltou. Os dias se passaram, o dinheiro acabou, e tão longe de casa, miséria pôde ver. Então em desespero lembrou-se de seu pai, arrependido partiu de volta para o lar. Mas ele não pensou na dor do seu querido pai, na sombra que cairá pesada em seu lar. Não viu aquelas noites em que o pai chorou à espera do seu filho, que ainda não voltou. E ao longe da janela, o pai o avistou, saiu correndo, abraçou e disse assim: aqui é o seu lugar. O pai o perdoou, deixando
Estamos de volta com o programa Falando de Finanças. Estamos tendo aqui a história de sucesso de hoje com o diretor da rádio, pastor Davi Germano. E a história é muito impactante, uma história aí de grande influência familiar, principalmente o pai como um grande missionário aí, influenciando para o bem, para ajudar a obra do Senhor. Pastor Davi, até aqui, você você se sente uma pessoa realizada ou tem algum sonho ainda que você deseja realizar? Então, irmão, eu me sinto uma pessoa realizada. Eu acho que Deus ele foi maravilhoso porque existe um hino no Inário Adventista que diz assim: é prazer servir a Cristo. Então, eu me sinto uma pessoa realizada. Desde quando eu era obreiro, eu já me sentia uma pessoa realizada. Eu sempre pensava, olha, se Deus achar que aqui é o máximo, então eu sou grato a Deus por isso. Então eu me sinto uma pessoa realizada. Eu acho que a nossa vida é guiada por Deus. E eu me lembro de um ministro de experiência que ele falou assim: aonde Deus te manda é o melhor lugar. Então o melhor lugar é onde Deus te manda. Não é onde a gente quer ir, é onde Deus te manda. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Se você quiser responder, tudo bem. Se não, você fala, pula essa. Você sonhou um dia ser pastor? Não. Ser pastor propriamente não. Não sonhou. E diretor de uma rádio? Também não. Então tudo foi seguindo assim os passos. Interessante que a experiência da Raquel, ela também trouxe essa questão, né? Ela falou assim, olha, eu tinha um sonho de ser professora, mas aí começou a vir um monte de outras atribuições e eu fui aproveitando as oportunidades. Então, eu creio que na vida do irmão, o irmão também talvez não pensou nisso, mas quando veio a oportunidade, o irmão não recusou, correto? Não. Não, eu aprendi que quando Deus chama, mesmo você não tendo experiência, mesmo você não sabendo fazer nem como fazer, mas você precisa se colocar à disposição de Deus, né? Então, por exemplo, quando Deus chamou Isaías falou, mas Senhor, não sei nem falar. Então, todos os servos de Deus que foram chamados, Salomão, quando foi chamado por Deus, também falou, Senhor, mas por onde eu vou começar, por onde eu vou sair? Só quero que o Senhor me dê sabedoria, eu não quero riqueza, não quero prata, não quero ouro, só quero sabedoria. Então, assim, eu aprendi com os irmãos mais antigos, de mais experiência, que para onde Deus te chamar, seja lá o que você for fazer, seja para ser o faxineiro da igreja, mas você deve se colocar à disposição de Deus. Então, eu aprendi isso, nunca rejeitei, nunca pedi para ir para nenhum lugar, nem pedi para sair de nenhum lugar. Então sempre me coloquei à disposição de Deus, né? E hoje nós temos, às vezes, cada pessoa tem a sua experiência diferente. Alguns missionários, não, eu não quero sair daqui, eu quero continuar aqui. Mas quando a gente lê a palavra de Deus, quando a gente vê o chamado de Abraão, que saiu sem saber para onde ir, de outros, então a gente deve se colocar à disposição de Deus. Às vezes a gente quer fazer a nossa vontade. Você acha que aquilo ali é o melhor, né? Eu me lembro uma vez que eu estava trabalhando em um lugar e a igreja queria que eu ficasse. E aí os irmãos me perguntaram, e agora? Aí eu falei, irmãos, prossigam, façam o que tiverem que fazer, deixe que com a igreja eu resolvo. E eu falei para os irmãos, irmãos, eu fico alegre, feliz pelo carinho dos irmãos, pela gratidão dos irmãos, mas Deus agora vai colocar outro para continuar o trabalho aqui e Ele tem outro plano para mim. Então eu nunca alimentei isso, de a igreja vencer um pedido. Os ministros antigos sempre diziam que a gente tem que ter cuidado com a experiência do povo de Israel quando pediu um rei. Então eles pediram um rei para Israel e Deus falou para Samuel, né? Deus falou assim, não é a você que eles estão rejeitando, é a mim que eles estão rejeitando. Então a gente sempre precisa se colocar e a gente precisa entender que Deus está guiando a sua igreja, a sua obra. Mesmo que na nossa visão aparente, às vezes a gente percebe que pode ter alguma coisa. Não, mas isso não deveria ser assim. Isso não deveria ser dessa forma. Mas tem momentos que a gente tem que entregar as coisas nas mãos de Deus e Deus, Ele guia a embarcação. Se uma escolha é feita de maneira errada, Deus lá na frente Ele vai mostrar, não, essa escolha foi errada. Então, mas nós sempre temos que nos entregar nas mãos de Deus e Ele mostra lá na frente. E é interessante, né, pastor, que quem realiza a obra é Deus. Nós somos instrumentos, né? Então, como o irmão colocou, às vezes a gente tem a tendência de olhar para o homem e achar que é ele que está fazendo, né? E aí a gente tira o foco de quem realmente está promovendo tudo, né? Isso. O irmão Suresh Kumar sempre dizia, que descansa no Senhor, o pastor Suresh Kumar dizia assim, às vezes nós, através do nosso trabalho,
Deus nos usou como instrumento para trazer alguém para a igreja e diz assim, olha, eu trouxe o irmão Fábio para a igreja. Ele falou assim, isso é errado. Nós não trazemos ninguém para a igreja, quem traz é Deus. Deus é que trouxe o irmão Fábio para a igreja, foi apenas um instrumento, mas é Deus que traz. Então a gente sempre tem que colocar Deus nas coisas, Deus na frente. Maravilha. E aí, pegando um pouco esse gancho aí, pastor, a gente está falando, inclusive no primeiro bloco, nós falamos a respeito de profissões e por aí vai, e eu sinto algo, tô falando assim, até que dentro da minha casa a gente tem trabalhado um pouco isso, mas o que eu sinto um pouco hoje dos pais, ou enfim, da sociedade em si, é que assim, nós às vezes exaltamos bastante, e é necessário, tá? Bastante, assim, bons médicos, bons advogados, pessoas profissionais nessa área, né? Só que o que eu sinto um pouco, e aí talvez você seja até ocupado também dentro desse contexto, é apoiar as pessoas a também buscarem ser bons missionários, concorda? Exatamente. Bons pastores, bons obreiros, bons líderes, né? Então, às vezes a gente percebe assim, uma sociedade assim, envolvida tanto com a parte capitalista, tanto com riqueza, com posses, aquela coisa toda, mas às vezes nós precisamos um pouco mais de pessoas engajadas, né? O irmão está trazendo a sua experiência, por isso que nós convidamos o irmão aqui, porque além de diretor da rádio, o irmão também é um ser humano, é um pastor, e nós vemos aí a questão da sua escolha, né? Porque assim, às vezes as pessoas falam assim, eu vou ser pastor, mas existe uma grande missão por trás disso, e uma grande responsabilidade, né? Porque quando Deus chama alguém para o pastor, para exercer a função de pastor, ele está abrindo mão de todos os seus desejos seculares no sentido profissional para trabalhar 100%, isso dentro da instituição da Igreja Adventista do Sétimo Dia Movimento de Reforma. Então o irmão abriu mão do seu lado profissional para se dedicar 100% à obra de salvação à causa de Deus, concorda? Exatamente, é uma escolha que você faz, você abre mão de algumas coisas. Por exemplo, nós temos a experiência do pastor Suresh Kumar. Ele até a época que ele morreu, ele era dono de 3 universidades lá na Índia. E ele abriu mão, colocou outras pessoas para administrar os seus negócios, e ele abriu mão, desde que ele aceitou a mensagem, para ele se dedicar inteiramente à pregação do evangelho. Inclusive, ele rejeitava receber salário da obra. Porque ele disse, irmão, eu não preciso do salário da obra, mas eu quero trabalhar para Deus. Então, ele exercia integralmente tudo que um ministro faz. Mas assim, nós percebemos que a gente tem que abrir mão de alguma coisa para se dedicar a Deus. E todos nós que escolhemos, porque assim, a vida de um missionário, independente de ser pastor ou não, não é uma vida fácil. Especialmente a família sente muito, porque quando você chega num lugar, se criam as raízes, as amizades, aí você sai de um lugar para o outro. E aí você sente a diferença, aí tem que fazer as amizades tudo de novo. E nós somos peregrinos e estrangeiros. Então, a vida do missionário, assim, o missionário, ele também tem momentos que ele chora. Um ser humano normal. É um ser humano normal. A gente às vezes... Preocupações. Desculpa só cortar um pouquinho, mas a gente olha para um pastor, acha que o pastor é Deus, né? Exatamente. Que ele é santo, que ele não tem pecado, né? Desculpa cortar o irmão. Sim, não. E outra coisa, irmão Fábio, eu falei isso numa igreja uma vez, numa reunião. Eu falei para os irmãos, irmãos, tem muita gente que pensa que o missionário é saco de pancada, que ele aguenta tudo, e ele não aguenta tudo. Eu já vi missionários em momentos de tensão chorarem igual criança, porque ele é um ser humano como qualquer outro. E uma vez eu falei numa congregação, eu falei assim, irmão, você já visitou o seu pastor? Você ia perguntar isso agora. Você já foi fazer uma visita para o seu pastor? Porque é muito fácil você exigir o trabalho do seu pastor, você cobrar dele, você exigir dele. Mas o que você fez para ajudar ele? Você foi lá, sentou com ele, orou com ele, chorou com ele. Falou, irmão, por que o irmão não faz assim, né? Eu me lembro que uma vez eu trabalhei no campo que estava com muitas dificuldades, difícil. Eu cheguei no campo em uma situação complicada e eu não sabia como agir. Eu dobrei meu joelho no chão e falei, Senhor, eu não sei como agir nessa situação aqui. É uma situação muito difícil. O que eu faço? E no outro dia, umas 7 horas da manhã, a campainha tocou. E veio visitar um irmão de 80 anos de idade, cabelos grisalhos. Ele veio, me visitou, sentou comigo. Aí ele falou assim, olha irmão, vim visitar o irmão, como é que o irmão tá e tal. O irmão veio da onde mesmo? E me fez uma visita aquele irmão.
E aquele irmão agora começou a me passar a situação que a igreja estava passando, as dificuldades. Aquele irmão me disse tudo que eu precisava ouvir. Era um homem de experiência, ele não era um pastor, ele não era um missionário integralmente falando, mas ele era mais do que isso na parte espiritual. Como membro, podia dizer que ele era um subpastor. Ele me disse tudo que eu falei, irmão, faz assim, dessa maneira, assim. E eu segui os conselhos dele e graças a Deus o problema foi solucionado. Então, um conselho que eu deixo para todas as pessoas, os jovens, mas também para os missionários que talvez estejam nos assistindo e também nos ouvindo, ouça o conselho das pessoas de mais experiência. Talvez elas não tenham mais saúde para pegar a corda, mas eles têm os conselhos, eles têm experiência. Eles já passaram por tudo que nós passamos, já passaram várias fases da igreja. Então, nós não podemos deixar os anciãos fora dos conselhos da igreja. O irmão André Secan sempre dizia isso. Não tirem os anciãos dos conselhos da igreja. O irmão trouxe um exemplo da corda, né? Talvez ele não tenha força para pegar a corda, mas ele sabe como pegar. Sabe como pegar. Né? A gente mostra exatamente como fazer. E a gente vai penar para como puxar com força ou como derrubar alguma coisa, mas eles falam assim, ó, faz isso que é fácil. Pum, você vai lá, menos força, menos desgaste. É igual Moisés quando preparou Josué para o ministério. Exato. Então Josué não sabia como fazer. E Deus que falou, não, você vai andar com ele. Sim. E ele começou a andar com Moisés, vendo Moisés agir, tratar uma situação, e aí ele foi aprendendo. E criou a sua experiência. E depois ele preparou outros também. Então isso é maravilhoso na igreja. Porque quando uma pessoa experiente prepara uma inexperiente. A experiente cansa, não tem condições mais de prosseguir, mas aí Deus já preparou essa aqui para dar continuidade, essa aqui já vai preparar outra, e assim vai. E é interessante, né, pastor? Porque essa é a nossa missão, que é a missão de Cristo, discipular. Jesus poderia ter feito a pregação do evangelho sozinho. Mas qual foi a primeira coisa que ele fez? Chamou quem? Os discípulos. E falou assim, eu vos farei pescadores de homens. Ide e fazei discípulos. Então a nossa missão é discipular. É discipular. Não é plano de Deus que fica um eterno dirigente na igreja, um eterno tesoureiro na igreja, um eterno diretor de jovens na igreja. Às vezes a gente cai na situação de Moisés. Moisés era um líder de experiência, era um homem preparado aos olhos humanos, mas ele cometeu um grave erro, que ele começou a fazer tudo sozinho. Não confiava que outros iam fazer tão bem igual Poderia ele. fazer, né? E o pastorzinho lá do interior, lá de Midian, Jetro, chegou para ele e falou assim, tá tudo errado isso aí. Coloca maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50. E aí Moisés foi aliviado. A igreja se renovou. Porque quando um líder ele é sozinho, ele faz tudo sozinho, a igreja se torna dependente. Ela não sabe tomar decisões, ela não sabe como agir, porque ele faz tudo. Mas quando o líder distribui as tarefas, se criam novos líderes para dar prosseguimento. E dar responsabilidade, como nós começamos no começo desse programa. Distribuir né? responsabilidade. Pastor, para a gente fechar agora, resumidamente, ou na opinião do irmão, o que é dinheiro para o Davi? Dinheiro é um acessório, não é a essência. Dinheiro é uma necessidade, mas não é o principal. E família? Família abaixo de Deus é tudo. Família, vamos dizer assim, quando você tem uma família, você entende melhor o amor de Deus. Quando você lida com diversas cabeças diferentes, que pensam diferente de nós não somos iguais. Eu sou uma pessoa, a minha esposa é outra, a minha filhinha, mesmo pequenininha, às vezes ela questiona algumas coisas. Então o que acontece? As cabeças são de... Então família é isso. A pessoa que tem uma família, ela aprende a lidar com pessoas diferentes. E aí você precisa harmonizar. Mas família é tudo, foi uma instituição divina. Deus não podia criar nada melhor do que a família. E Jesus, pastor? Jesus é a razão de eu servi-lo, de eu existir. Se não fosse Jesus, eu não estaria aqui. Não sei o que seria de mim nesse mundo se não fosse Jesus. Então eu estou aqui hoje, graças porque Jesus me amou, morreu por mim e me chamou para me entregar a Ele. Então, Jesus, eu posso dizer que Jesus é tudo. Não falta nada quando Jesus, Ele toma conta da sua vida. Maravilha. Pastor, muito obrigado pela sua presença aqui, muito obrigado por disponibilizar esse tempo. A gente sabe que é correria, né, como diretor da rádio aqui, outras atribuições, inclusive a questão do pastorado.
e você ter deixado reservado na sua agenda esse tempinho com a gente aqui. A gente é muito grato em nome do programa. E nós queremos deixar aqui a sua oportunidade para o irmão agradecer, fazer o seu agradecimento final aí para a gente finalizar esse bloco História de Sucesso. Então eu quero agradecer aí a todos os nossos internautas que estiveram conosco, aos nossos amigos. Fica aí a minha história de vida, né? Eu estou aprendendo e na eternidade vai continuar aprendendo ainda, mas foi muito bom estar participando, aprendi muito estar com vocês hoje aqui no Falando de Finanças. Maravilha, muito obrigado, nós que agradecemos, pastor, e não saia daí, tá? Nós vamos para um breve intervalo, vamos ouvir um louvor e já nós voltamos para a dica financeira de hoje. Aguarde aí. Estamos de volta com o programa Falando de Finanças e vamos agora, depois da história maravilhosa de sucesso do diretor nosso aqui da Rádio Conectados com Deus, nós vamos passar umas instruções talvez simples, mas importantes para a minha família e para a tua família. Quero ler uma reflexão que traz como título: Cuidem dos centavos. Não gastem seus centavos e reais comprando coisas desnecessárias. Vocês podem entender que essas pequenas importâncias não representarão muito, mas as inúmeras somas pequenas resultam num grande todo. Se pudéssemos, recuperaríamos as importâncias gastas em coisas desnecessárias, em vestuários e satisfação egoísta. A pobreza, em diferentes formas, está por todos os lados. E Deus tornou nosso dever aliviar a humanidade sofredora de todos os modos possíveis. O Senhor gostaria que seu povo fosse previdente e cuidadoso. Gostaria que praticassem a economia em tudo e nada desperdiçassem. As importâncias gastas diariamente em coisas desnecessárias com o pensamento: são somente uns trocados, são apenas alguns centavos. Parecem pequenas, mas multipliquem-nas pelos dias do ano. E com o passar do tempo, as colunas de números parecerão quase inacreditáveis. Não é a melhor coisa aparentar ser ricos ou algo acima do que somos na verdade. Humildes seguidores do manso e humilde Salvador, não nos devemos sentir perturbados e se nossos vizinhos constroem casas e as mobiliam de tal forma que não somos autorizados a acompanhar. Como será que Jesus considera nossa provisão egoísta, para a satisfação do apetite, para deleitar nossos hóspedes ou para satisfazer nossa própria inclinação? Torna-se um laço para nós quando tentamos nos exibir ou permitir a nossos filhos que estão sob nosso domínio que assim o façam.
Queridos, o que talvez possa estar trazendo dificuldade na sua vida financeira não é o financiamento talvez do seu carro, da sua casa, ou a conta de água, a conta de luz, ou o IPTU que você tem que pagar do imóvel que você possui. O que destrói a nossa vida, primeiro, é o descontrole, é você não ter um controle, uma anotação. E dentro desse controle você precisa anotar as coisas pequenas que você gasta, ou pelo menos que você coloque dentro do teu orçamento uma reserva, gastos extras, gastos que às vezes você não sabe, gastos que você às vezes não tem noção, mas que você precisa estipular um valor, uma quantia. Por quê? Porque todo mês nós gastamos algo. Coisas assim, vamos na padaria, vamos pegar um lanche, vamos comer alguma coisa ali, vamos pegar um belisco pra gente, vamos tomar alguma coisa fora do contexto que você já tem o controle dentro do seu orçamento, dentro da sua alimentação, dentro de casa. Então isso traz um alerta para nós. Os centavos, quero traçar um desafio para você. Adquira um cofre e comece a guardar as moedas. Tá? Faça esse propósito. Eu já fiz essa experiência com a minha filha e, queridos, em questão de uns 4, 5 meses, nós fizemos um propósito. Olha, você vai pegar esse cofrinho e você vai guardar as moedinhas e às vezes o dinheiro que às vezes uma avó dá, que um tio dá, ou às vezes que nós mesmos acabamos dando para ela, enfim, e ela começou a guardar. E o desafio era o seguinte, olha, quando você fizer o seu aniversário, tudo que tiver guardado no cofrinho vai ser o seu presente. Queridos, para vocês terem uma ideia, cerca aí de uns 4, 5 meses, como eu já comentei com vocês, ela chegou a guardar quase R$300 de moedas. E sabe o que nós fizemos como pai? Aí eu quero trazer um desafio para você como pai. Faça esse propósito com o seu filho, ensinando a questão de economia. Por exemplo, olha, o filho quer tomar um sorvete. Mas quando você tem o cofrinho, você fala assim, olha, você quer tomar o sorvete ou você quer guardar essa quantia aqui para você desfrutar quando você for fazer o seu aniversário? O filho começa a pensar, ele começa a entender, ele fala assim, olha, será que hoje, puxa, eu posso esperar para tomar o sorvete? Vou deixar para tomar o sorvete em outra hora. Vou deixar para tomar um suco fora. Vou deixar para comprar alguma coisa. Por quê? Porque ele começa a entender que ele tem uma prioridade. E a prioridade é ele guardar para que logo, em breve, ele possa receber a bênção, ele possa ser beneficiado por todo esse esforço que ele está fazendo. Então, o que destrói a vinha não são as raposas, são as raposinhas. O que destrói a vida financeira familiar não são as contas que nós já temos como fixas, que você já sabe que você tem que pagar. O que está destruindo a nossa família são essas contas que a gente vai gastando sem ter um controle, sem saber e sem estar dentro do nosso orçamento. Então, queridos, se você quer ter sucesso na sua vida financeira, começa a olhar para os centavos. Um centavo poupado significa que é um aumento na tua renda, tá certo? Então que Deus nos abençoe, que Deus nos dê a sua graça e que nós possamos cuidar dos centavos, porque eles são muito importantes e às vezes estão passando desapercebidos aos nossos olhos. Que Deus nos abençoe para isso. Amém. Nesse momento quero convidar você, onde você estiver, a dobrar os vossos joelhos ou curvar a sua fronte. Vamos dirigir a Deus uma oração. Santo Deus e amado Pai, em nome de Jesus, agradecemos a Ti por mais um programa, por mais uma oportunidade que nos oferece de estarmos aqui compartilhando de histórias maravilhosas, como a história do nosso querido pastor Davi Germano. Abençoe o seu ministério, abençoe sua família. Seja também conosco neste programa. Muito obrigado por esse assunto que trouxemos hoje, que possamos tomar cuidado dos centavos, dos pequenos gastos, que possamos ter controle também deles, para que possamos ser bons administradores, para que a nossa vida possa ser uma vida de abundância. Não nos deixe, Senhor, olhar para a direita ou para a esquerda, olhar para os vizinhos e ter desejo ou ter inveja, Senhor, no nosso coração, porque eles têm e a gente ainda não conseguiu. Mas que possamos ser humildes, reconhecer as nossas falhas, quebrar o nosso coração egoísta e aceitar esse convite que foi feito a nós hoje, de podermos ser mais administradores, mais economistas e que possamos investir esse dinheiro, esse salário que Tu nos permite ter em coisas
necessárias, em coisas saudáveis, em coisas que edificam e não naquilo que é supérfluo, naquilo que nós sabemos que não traz benefício nenhum para a nossa família e nem para nós. Dai-nos a tua graça, seja com os nossos ouvintes, com os nossos internautas, derrama uma bênção sobre todos, em nome de Jesus. Amém. Está aí mais um programa falando de finanças, agradecemos a sua audiência, a sua participação. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e muito obrigado e até o próximo programa. Neste lugar estamos, Senhor, pra te exaltar e adorar. Aceita agora o nosso louvor, faz-te presente aqui, Senhor. Neste lugar estamos, Senhor, pra te exaltar e adorar. Aceita agora o nosso louvor, faz-te presente